Para você que está chegando aqui no canal de notícias, sejam todos bem-vindos. E aí, tá tudo bom com vocês? Bom, para começar, a gente vai trazer hoje para você aqui no canal uma informação, ou melhor, uma explicação de um ponto muito importante, onde muita gente se questiona: é melhor o governo trazer o Renda Brasil agora, no final do ano, ou iniciar no ano que vem? Outra situação: o que vai acontecer com o pessoal do Bolsa Família? Vão entrar direto no Renda Brasil ou vão ter que passar por uma auditoria, um pente fino? Quais são os riscos de mudar o programa às pressas? É o que você vai ficar sabendo a partir de agora aqui no canal de notícias. Bom, como todo mundo sabe, o governo federal está trabalhando com várias modificações. Tem a reforma tributária, tem também o fim de alguns programas sociais e a unificação de outros. A agenda de ajuste fiscal e de reformas propostas aí pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, passou nos últimos dias a dividir a atenção com a assistência social, impulsionada pela boa atuação do governo Bolsonaro nas medidas emergenciais adotadas para conter os efeitos da pandemia do coronavírus. Como é de costume, a meta é muito ousada. O ministro quer apresentar o projeto Renda Brasil, que nesse caso vai unificar programas de transferências e rendas, ou seja, ele vai acabar com o Bolsa Família, vai tirar do ar o auxílio emergencial, vai acabar com o abono PIS/PASEP e por aí vai. Mas há riscos também em atropelar a discussão, ainda mais quando está em jogo aí a repaginação, sabe do quê? Do Bolsa Família, o programa de transferência e renda que surgiu lá atrás, com a situação aí de outros governos, e nesse caso não é intocável para o ministro Paulo Guedes, mas tem méritos que o tornam, nesse caso, referência no mundo, e é bem focalizado. Custa pouco para o governo, em média 0,5% do PIB, e traz um retorno para a economia maior que dos outros programas de assistência social, como BPC e LOAS, e até mesmo alguns no caso da Previdência Social. Mas na hora de criar o Renda Brasil, que deve, nesse caso, reunir o abono salarial, salário família, seguro-defeso, farmácia popular e o auxílio emergencial, é muito importante e é essencial manter algumas virtudes e também concentrar os esforços no quê? Nas melhorias. A discussão rápida, nesse caso, todo mundo sabe que em 2020 é ano de eleição. E com essa situação sendo feita às pressas, o que pode acontecer? Trazer mais riscos, inclusive por ser conduzida por uma equipe que não tem a expertise na área da assistência social. Ainda mais considerando que nós temos o quê? O cenário pós-Covid, em que é difícil estimar quantas pessoas vão continuar precisando de algum tipo de ajuda do governo para sobreviver. Pelo menos 65,4 milhões de pessoas foram consideradas elegíveis para receber o auxílio emergencial, criado para minimizar um pouco do impacto da pandemia. Estimada do Ministério da Cidadania é de que esse benefício chegue direta ou indiretamente a 125,4 milhões de pessoas, mais da metade da população. Para comparação, a média de atendimento do Bolsa Família é de 14,2 milhões de famílias. Isso porque essas famílias que estão aí são apenas uma parte, não enquanto ainda aquelas que estão lá fora tentando entrar no programa e que não conseguiram, e por conta da Covid conseguiram receber o auxílio emergencial. Bom, no caso aí relacionado ao Bolsa Família, é necessário a revisão? Para o professor, aí no caso da FGV, Lauro Gonçalves, coordenador do Centro de Estudos em Microfinanças e Inclusão Financeira do Instituto, a pandemia do Covid-19, o pagamento do auxílio emergencial
por parte do governo federal evidenciaram a insuficiência do Bolsa Família. Sozinho, o programa seria incapaz de incorporar todas as pessoas que perderam a renda e precisavam de socorro, sabe da onde? Dos estados. A ideia de reformular o Bolsa Família é absolutamente pertinente. O programa tem mais méritos do que defeitos, mas esse episódio da pandemia revelou sua provável insuficiência, avalia o professor da FGV, Lauro Gonçalves. O Bolsa Família teve, para quem não sabe, o orçamento aprovado de 30 bilhões para 2020, considerando transferência de renda. Além desse montante, outros valores para suprir a parte operacional do programa, essa despesa com o benefício vem se mantendo no mesmo patamar nominal ao longo dos últimos anos. Para 2020, esse valor seria insuficiente até mesmo para bancar a quantidade de famílias que precisam e ainda, nesse caso, naquela época, quando começou a pandemia, lá atrás, precisavam do benefício, maior do que estimado pelo governo, nesse caso, quando propôs o PELOA 2020, e também não cobriria o 13º para esse pessoal. Em março, os técnicos do IPEA já haviam mapeado pontos de atenção para o Bolsa Família. Fazer frente à pandemia com efetividade, naquela época, antes de o governo adotar qualquer medida, eles já sinalizaram para a necessidade de acabar com a fila de espera do programa, reajustar pagamentos e as linhas de elegibilidade e criar um benefício temporário. O que o governo fez? Criou o auxílio emergencial com a chegada da pandemia. E não para por aí não. Essas ações representariam custos extras, porém necessários, caso a crise se estenda por um prazo maior do que inicialmente previsto ou a recuperação econômica após a pandemia. Por quê? Nesse caso, ela seria um pouco lenta. Então, o que foi recomendado? Foi recomendado fortemente que o benefício extraordinário fosse prorrogado pelo tempo necessário para a superação da crise social. E o que o governo está fazendo hoje? Prorrogando o auxílio emergencial junto com o Bolsa Família. Por quê? Porque ainda não conseguiu colocar todas as situações que precisam ser feitas dentro do Renda Brasil. O programa que pode, aí, nesse caso, ter muita situação complexa e ainda travar esse processo. Com a criação do Renda Brasil, o governo, nesse caso, vai precisar desativar outros programas para substituir, então, o Bolsa Família em pouco tempo. Então, o que o governo está querendo fazer? Nesse caso, ele quer acabar com o Bolsa Família, tirar o abono salarial PIS, PASEP e também seguro-defeso, salário, nesse caso, maternidade, e também fazer algumas modificações que podem aí atingir quem pretende entrar no programa. Ainda tem cortes do Farmácia Popular, tudo isso aí para poder fazer com que o Renda Brasil se torne um programa que consiga atingir o maior número de pessoas. E se o governo pretende realmente fazer essa situação que ele está querendo fazer, vai ter que economizar muito. Só com o Bolsa Família são 30 bilhões, com abono salarial 20 bilhões, com salário família 3 milhões, com seguro defeso 2 milhões e com farmácia popular 2 bilhões. Então, nesse caso aí, olha a grana que o governo tem aí que fazer aí aquela somatória para poder, no final, chegar à conclusão de que vale mesmo investir no Renda Brasil. Então, o governo tem que, no caso, estudar a situação, ver como está o andamento da economia no país e, nessa situação ainda, analisar cada família que, nesse caso, vai entrar no Renda Brasil. Então, não é tão fácil chegar a apresentar aí o programa e também conseguir a votação
que nesse caso tem que ser aprovada pelos deputados e senadores para aí sim ele publicar, assinar e publicar no Diário Oficial a chegada de um programa novo aí de renda para, nesse caso, as famílias que precisam e também para os trabalhadores, porque não é só mexer no programa, é também tirar alguns benefícios de quem aí no caso já conta com ele todos os anos. Então tem muita coisa aí que precisa ser feita. O governo não pode fazer na correria, porque se ele fizer isso na correria, ao invés de conseguir fazer com que as pessoas entrem no programa, vai ter aí mais pessoas na fila esperando para, nesse caso aí, conseguir esse programa de transferência e renda. Então, gente, o governo federal está fazendo o quê? Ele está se organizando, está demorando essa organização porque não é tão simples. E também ainda tem a situação relacionada ao valor. Isso também tem que ser calculado. Por isso que você está vendo aí que o governo ainda não apresentou, nesse caso, o programa para ser votado. Por quê? Tem os dados que ele precisa conferir, tem o valor que ele quer apresentar e precisa passar pela aprovação de deputados e também dos senadores. Então, tem calma, gente, não vamos ficar naquela correria. Tudo que o pessoal estiver falando relacionado ao Renda Brasil, por enquanto, são coisas que o governo vai soltando para tentar aí manter aquela chama acesa do Renda Brasil. Porque não é ser tão fácil tirar o Bolsa Família e colocar o Renda Brasil. Não é assim. Se fizer isso na base da correria, nós vamos ter lá na frente mais pessoas fora do que dentro do programa. Se você concorda com esse nosso pensamento que a gente está trazendo hoje e com essas informações, você pode aí no caso deixar o seu comentário no vídeo. Se não concordar, também deixe o comentário no vídeo. O que a gente está trazendo hoje para você aqui no canal é que esse embate Bolsa Família versus Renda Brasil tem aí vários riscos e também tem que ser feito de forma calma e tranquila. Se você gostou da matéria, compartilha ela. Tá na dúvida? Comenta. Se quiser colocar aqui também a sua opinião, deixa nos comentários, só não vale xingar, mas pode deixar nos comentários que a gente tá aqui para poder sempre trazer para vocês informações relacionadas aos seus direitos, tá bom, gente? Um abraço para todo mundo. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais uma matéria importante para você no canal, só que dessa vez a possível prorrogação do auxílio emergencial, sabe para quê? Até março de 2021, só que com detalhe. O governo quer fazer com valor menor e a gente vai explicar para você também aqui no canal. É por isso que a gente trouxe essa matéria aqui, Bolsa Família versus Renda Brasil. Por quê? Com o governo não conseguindo se acertar com o Renda Brasil, ele vai continuar sendo possível, aí nesse caso, prorrogando o benefício que ele tem hoje em mãos. Ou seja, prorroga mais um pouquinho o auxílio emergencial e libera o Bolsa Família até ele chegar numa conclusão para liberar aí esse benefício aí que é o Renda Brasil. Tá bom, gente? Então daqui a pouco informações atualizadas sobre o novo pensamento do governo federal relacionado à prorrogação do auxílio emergencial. Não sai daí não. Se inscreve no canal, clica no sininho, compartilha o conteúdo e fique conosco. Vem junto!